Good afternoon, class. How are you doing today? I hope you're doing pretty good. Então, galerinha, mais uma vez partiremos aí para uma aulinha de inglês, tá? Nosso primeiro momento aí pós a apresentação, né? A gente teve aquele primeiro encontro. Hoje é digamos, a nossa primeira aula propriamente dita, né? Com assuntos e tal. E eu optei por fazer uma pequena revisão, um corte na base, para que vocês aprendam direitinho, tá? O que acontece? Se vocês tiverem aí o prazer, né, assim como eu falei na disciplina de português, na segunda aula de português, eu disse a vocês que a gente vai estar seguindo o Organizador Curricular de Pernambuco, que nada mais é do que um documento que diz pra gente, tá? Os professores, como diz para as escolas também, né? Obviamente. Como é que vocês, por cada ano, têm que aprender quais assuntos. Isto é, quais serão os assuntos que vocês aprenderão durante o ano letivo. Obviamente separado por bimestres, certo? E aí, no documento de inglês, vocês vão notar, assim, tanto em todas as línguas, tá? Mas tanto em inglês como em português, você tem uma grande quantidade de estudo de textos, certo? Você vai ver tipos textuais, ler bastante. Vocês vão ver isso, a gente vai ter o prazer de trabalhar isso em sala de aula. E de gramática, a gente só tem um pedacinho, tá? Tanto no oitavo como no nono, certo? Tanto no oitavo como no nono. A gente vai iniciar por conjunções, porque assim é mais tranquilo pra gente, certo? E depois de conjunções, a gente vai dar uma separada, né? No nono ano, por exemplo, a gente vai ter que trabalhar outras coisinhas. No nono ano a gente trabalha... Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Advérbios, a produção de gêneros argumentativos, certo? Isso relacionados à escrita e etc, né? Adjetivos também. Mas de certa forma são poucas coisas, né, em relação à gramática. É mais coisa relacionada à produção textual. E já no oitavo, a gente vai aprender as conjunções também, mas eles já partem para pronomes interrogativos, tem adjetivos também, advérbios. Eles têm que fazer um tratamento de classes gramaticais em inglês um pouco mais elaborado, com o oitavo. Então, por ventura e por ocasionalidade, certo? A gente caiu no mesmo assunto, tanto no oitavo como no nono ano. Se a gente for olhar no sétimo também, deixa eu olhar aqui. No sétimo também tem conjunções. Então, assim, essa primeira aula, ela meio que vai ser comum a todas as salas, tá? Por quê? Porque é o mesmo assunto. Então é mais tranquilo fazer assim, tá, pessoal? É mais tranquilo trabalhar com todos vocês no mesmo momento. E aí, a depender dos próximos assuntos, eu faço um trabalho mais específico, né? E, de certa forma, trabalhar com conjunções, a gente faz uma revisão de classes gramaticais, que tanto em português como em inglês é o assunto base para vocês darem sequência ao conteúdo, tá? Lembrando que, além de fazer isso em inglês, eu vou ter que lembrar vocês como é que como é que a gente forma as estruturas das orações também, tá? Mas, enfim, vamos dar sequência. Eu acabei me prolongando um pouquinho nessa introdução. A gente inicia hoje com conjunções, mas, primeiro de tudo, fazer um pequeno resumo, tá? Fazendo um pequeno estudo das classes gramaticais, para a gente poder começar propriamente dito, tá bem? Então, a gente vai fazer uma pequena transição. Espero vocês após a mesma, tá bem? Vamos lá, pessoal. Eu já estou gravando, sei lá, pela 15ª vez já. Toda vez eu acabo me prolongando e passando da hora. Acabo fazendo um vídeo de 30, 40 minutos. Não, eu sei que ninguém tem aqui a internet da NASA, né? Então, vamos tentar fazer de uma maneira mais compacta, digamos assim. Bom, primeiramente, eu queria mostrar para vocês aí esse balãozinho, né? Esse balãozinho aí tem todas as classes gramaticais. Eu já iniciei o estudo de classes gramaticais com vocês em português. Na verdade, eu acho que a única turma que falta eu iniciar o estudo de classes gramaticais é o nono, certo? Mas como a gente bateu bastante esse assunto, não vai ter tanto problema não, tá? Só lembrando para vocês, todas as classes gramaticais que a gente tem em inglês, a gente tem no português. A gente tem um substantivo, a gente tem substantivo no inglês, a gente tem substantivo no português. A gente tem adjetivo no inglês, a gente vai ter adjetivo no português e assim por diante. Todas essas classes gramaticais estarão presentes nas duas línguas. Por que, professor? Porque o português é o que a gente chama de língua neolatina, tá, pessoal? Ela veio do latim. Outras línguas que advieram do latim, né? A gente tem aí o português, a gente tem o espanhol, a gente tem o francês, apesar de que
a Catalunha, né, foi anexada pela Espanha, né, inclusive a Catalunha faz parte da Espanha, né, teve até umas brigas aí de separatistas, né, entre as duas. A Espanha foi lá e reanexou. Mas enfim, isso não vem ao caso. E o que acontece que, certo, a gente tem algumas línguas também. A gente tem o provençal, que é falado no sul da França, e assim por diante, tá? Mas o mais interessante é que é o seguinte. No inglês, tá? Notem que quando a gente tem dois países que são relativamente próximos, tá? A menos que aconteça alguma coisa, tenha sido anexado depois, imposto uma cultura diferente, etc. Do contrário, vocês vão ter alguns aspectos de cultura semelhantes. Isto é, pra gente, o chinês se parece muito com o japonês. Né? Inclusive, os kanjis, que são aquelas letras bonitas em japonês e tal, eles são os mesmos dos chineses, tá? Os que a gente tem de diferença do chinês para o japonês é o que a gente chama de katakana e hiragana, né? Mas os kanjis, que são aquelas letras bonitonas e tal, eles são os mesmos no chinês e no francês. Ou no chinês e no japonês, tá? E para eles são o restante da língua é bem diferente. Mas o que eu quero dizer é, quando você mora próximo, tá? É normal que você tenha algumas semelhanças, nesse caso dos países, e nesse caso você tem as línguas um pouco semelhantes. No caso do Reino Unido, que é onde surgiu o inglês, obviamente a Inglaterra faz parte do Reino Unido, tá? E lá, obviamente, era pertinho do Império Romano, então é normal que existam algumas semelhanças. Obviamente, o latim também, ele causou essa, como ali Alexandre o Grande saiu cavucando ali na Europa adentro, né? Você tem uma grande influência do latim nas demais línguas, né? Então é por isso que a gente usa o mesmo alfabeto, né? Então a gente tem as mesmas raízes, acaba tendo a maioria das mesmas características da língua, tá? Eu concordo com vocês que em questão de vocabulário a gente é bem diferente, né? Só que em questões de lógica, léxico e etc, são bem parecidas, tá, pessoal? O que é por exemplo, o que é uma conjunção aqui é uma conjunção lá, o que é um verbo aqui é um verbo lá e assim por diante, tá? O mais interessante que eu quero dizer para vocês é o seguinte: no aspecto da gente vai aprender o que é conjunção hoje, tá? A conjunção nada mais é do que uma classe gramatical que estabelece uma relação entre duas orações. Lembrando a você que as orações são uma oração nada mais é, tá, do que uma organização de palavras e que tem um verbo dentro, tá? Quando eu tenho uma oração, eu tenho que ter no mínimo um verbo. Na verdade, a lógica é justamente o contrário. Quando eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, tá? Eu posso ter uma oração. A oração ela não precisa de sujeito, tá? Necessariamente. Ela não precisa de complemento, mas ela necessariamente precisa de um verbo. Você pode inclusive ter orações só com um verbo. Se eu digo, por exemplo, choveu. Choveu, tá? Vai ser sim uma oração, porque tem um verbo, mas note que não tem nem complemento e nem tem nem sujeito, né? Não tem sujeito por se tratar de um fenômeno da natureza. Então, o mais importante elemento para a oração é o verbo. Sem o verbo, sem oração, certo? E aí, no nosso caso, a conjunção, ela tem o trabalho de juntar logo duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho que ter dois verbos. Veja o seguinte, se eu digo, ele foi à escola, certo? Ele, sujeito, foi, verbo, à escola, complemento. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, que é foi. Agora, se eu digo, ele foi à escola, mas a mesma estava fechada, note, o mas está criando uma relação entre o ele foi à escola, a mesma estava fechada, certo? E aí, você tem uma segunda oração, porque você tem o verbo estava, né? Então, você tem duas orações. E o mas é essa palavrinha mágica que vai criar esse sentido de relação entre a primeira e a segunda oração, né? Interessante isso aí. No inglês, você tem três tipos de conjunções, tá? As conjunções, elas são colocadas em três tipos. Tá? No português, a gente só tem duas. Professor, mas o senhor não disse que era igual, que não sei o que, não sei o que. Calma, meu pimpolho, calma. São iguais sim, tá? A diferença é que no inglês a gente dá uma importância maior a uma classe específica de palavras, tá? A uma subclasse especial de conjunções. No português a gente só tem as as conjunções coordenativas e as subordinativas. No inglês a gente vai ter as coordinating, que são as nossas coordenativas. Vocês vão ter as subordinating, que são as nossas subordinativas, e vocês terão as correlative, né? E a gente tem também as correlativas no português. Só que no português as correlativas são tratadas dentro das coordenadas, tá? Das coordenativas.
É como se dentro das coordenativas a gente tivesse as correlativas também. No inglês não, no inglês elas são separadas. Porventura, tá? Eu vou explicar a vocês direitinho o que significa cada uma por cima, já que tratar de oração coordenada, período composto, é um assunto de nono ano, tá? Então a gente vai aprender só algumas conjunções, a gente não vai se ater exatamente como elas são classificadas, o estudo das orações, o estudo da relação, não. A gente vai se importar só com as palavrinhas em si e não com um estudo mais aprofundado da sua função sintática na frase, tá, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, que a gente não vai estar estudando, morrendo de estudar todos os efeitos da conjunção, mas sim as palavrinhas, a classe de palavras em si, tá? E aí você tem o seguinte, nas conjunções coordenativas, explicando bem por cima, você tem dois tipos, né, do período composto. Elas são compostas por subordinação ou coordenação, no português, tá? No caso do inglês, a coordinating vai ser bem parecida com a correlative, tá? Elas vão ter mais ou menos a mesma origem, assim como no português. Mas basicamente, se uma oração depende que eu entenda o sentido das duas, certo? Se elas trabalham juntas para que eu possa entender, mas não necessariamente uma depende 100% da outra, a gente tem um período de coordenação. Agora, se uma não fizer nenhum sentido sem a outra, a gente tem um período de subordinação. Como assim, professor? Se eu acesso para vocês o seguinte: gosto de ver meu filho brincando no jardim, por exemplo, tá? Note que gosto de ver meu filho, certo? Brincando, são duas orações. Eu tenho gosto de ver meu filho e brincando no jardim, certo? Eu tenho gosto e tenho brincando. Só que se eu digo brincando, só se eu digo brincando no jardim, você não vai entender. E se eu digo só gosto de ver meu filho, vai ter um sentido totalmente diferente. Logo, elas são subordinativas, porque eu preciso das duas para fazer sentido. Agora, se eu digo, nesse exemplo, por exemplo, ele foi à escola, mas a mesma estava fechada. Você tem, se eu disser a mesma, se eu tirar a mesma e colocar a escola estava fechada, você vai entender, né? Se eu disser que ele foi à escola, você também vai entender, certo? Agora, eu juntando as duas, elas se complementam, mas elas não são dependentes entre si, tá? E é isso que a gente chama de coordenação. Uma subordinação é como você tem uma dependência. A coordenação, você não tem a dependência das duas orações entre si exatamente, tá? Elas vão se complementar, mas elas não vão depender exatamente uma da outra. Nessa definição, que eu sei que ela é um pouquinho complicadinha. O mais interessante aqui é a gente estudar os tipos de conjunção. E para iniciar, a gente vai iniciar pelas coordinating, certo? Que são 7, bem mais tranquilas do que nossas... A gente tem, só para vocês terem uma ideia, no português a gente tem 5 tipos de conjunção. A gente tem as adversativas, as conclusivas, as explicativas, alternativas, aditivas. Então, assim, a gente tem 5 classes. Dentro das 5, você tem mais uma porradinha de conjunções. Já puxando o gancho para adversativas, você vai ter mas, sem o i, no entanto, contudo, entretanto, porém, todavia, certo? São todas que dão sentido de adversão, de sentido oposto, né? Se eu digo, ele fez a prova, porém foi reprovado. Veja aí, coisa triste, né? Porém, dá o sentido de adversão, tá? E, obviamente, a gente tem outras aí, demais línguas. Só que no inglês, a gente trabalha só com 7, tá? E tem uma frasinha, tem uma palavra que junta todas as 7, tá? Fanboys. É um jeitinho fácil de você aprender aí a lembrar as orações coordenativas em inglês. Lembrando a vocês que é o seguinte, fanboy, tá? Fanboy, ou fanboy, como a gente diz aqui no português, né? De fanboy é aquela pessoa que é lunática por alguma coisa. É muito fã, certo? Fanboy. No inglês a gente tem aí, ó, fanboys. Se eu digo eu sou fanboy da Sony, lembrando a vocês, Sony é aquela empresa que faz os PlayStation, né? A dona da marca PlayStation, né? Se eu sou fanboy da Sony, quer dizer que eu gosto muito dela, tá? Sou lunático pela Sony, prefiro a Sony do que a Microsoft, e assim por diante. Prefiro o PlayStation do que Xbox, tá? E assim por diante. Então, a palavrinha aí, fanboy, ajuda você a lembrar cada uma dessas aí, né? Lembrando que a gente tem uma série, tem essas 7 palavrinhas aí que são as nossas conjunções coordenativas. Fanboy, tá? Iniciando pelo F, a gente tem um for. E o for, nesse caso, ele tem um sentido de because. Veja aí, nesse exemplo. Sam drank some water, for he was thirsty, tá? Sam bebeu um pouco d'água porque ele estava com sede, tá? Lembrando a vocês que because na primeira coluna aí a gente tem as conjunções. Na segunda coluninha
a gente tem aí o sentido dela, tá? O because é um sentido de explicação. Só que o because é o nosso porquê de resposta, tá, pessoal? Só que a gente só usa because quando a gente tem uma pergunta diretamente com why. Why did you do that? Aí você diz, por que você fez isso? Ou por que você fez aquilo, né, no caso. Aí alguém vai dizer, por que tal coisa? Because, blá blá blá, tá? Because, blá blá blá, alguma coisa. Só que because você só usa diretamente quando você tem um why. Quando você quer dizer por que alguma outra coisa aconteceu, aí você pode usar o for, nesse caso, tá? O for também é utilizado como preposição, como para, mas note como a gente tem palavrinhas que também trabalham ao mesmo tempo em mais de uma classe gramatical, a gente também vai ter palavrinhas que trabalham em mais de uma classe gramatical em inglês, tá? A gente tem isso em português, a gente vai ter em inglês também. E esse for, ele geralmente é tratado como uma preposição para, uma preposição de finalidade, né? Para. Só que, como conjunção, ele trabalha exatamente como o nosso porquê de resposta, tá? For he was thirsty, porque ele estava com sede. Aí você tem o seguinte, né? Vou dar uma corridinha, que senão a gente vai se atrasar. Aí tem um and, in addition to, certo? I take milk and sugar in my tea. Eu coloco leite e açúcar no meu chá. Esse and é o nosso I, tá? O nosso E de soma, certo? Lembrando a vocês que aqui pode parecer estranho, né, se vocês traduzirem. Eu take, geralmente é pegar, né? Eu pego leite e açúcar no meu chá. Não faz muito sentido, né? Só que há algumas expressões idiomáticas. O inglês é 60% composto por expressões idiomáticas que não vão fazer tanto sentido assim, tá? Por exemplo, tomar banho para eles é take a shower. Só que se a gente for traduzir diretamente, vai ser pegar um chuveiro. Não faz tanto sentido pra gente. Só que se a gente for botar... se a gente sentar na cadeira e pensar, tá? Vocês vão ver o seguinte, que tomar banho também não faz muito sentido. Tomar banho não faz muito sentido, se a gente fosse traduzir para o inglês, né? Essa série de expressões idiomáticas. No italiano, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de andare a letto. Andare a letto significa eu vou dormir. Só que a gente sabe traduzir para o português diretamente, vocês vão ver que é o seguinte, andar na cama. Não faz tanto sentido para a gente, né? Então, cada língua tem o seu conjunto de expressões idiomáticas, tá? O nor nada mais é do que o and, só que ao contrário, né? And not é o nosso também não, tá? E você tem aí o exemplo. Sarah doesn't like apples, nor does she like pears, tá? Nesse caso eu acho que está até errado, porque nor she likes pears. Era para estar era para estar ao contrário. Era pro does estar depois do she. Nor she does like pears. Mas enfim, o que acontece? Esse nor aí, ele significa também não. Então aí você tem, Sarah não gosta de maçãs e também não gosta de peras. Um fato interessante é que no inglês a gente não nega duas vezes, como no português. No português, se eu perguntar pra você, e aí, vai pra festa? Aí você diz, não, vou, não. Você nega duas vezes. No inglês isso não faz sentido, você só nega uma vez. E é por isso que você não tem aí o doesn't novamente, né? Você tem o nor does like pears, certo? Você não tem o doesn't, você só nega uma vez. Como você já está negando na conjunção, que é nor, você não precisa negar de novo, ok? Aí você tem o but, que significa however. However é o no entanto, ou entretanto. Só que o but é atrelado diretamente ao nosso mas sem i, tá? All the children want to eat pizza, but no one wanted to buy it. Todas as crianças queriam comer pizza, mas nenhuma quis comprar. Vê que bando safado. Queriam comer sem comprar, não pode, né? Esse but aí é atrelado diretamente ao nosso sentido de mas, tá? E a gente tem o or, e aí vocês vão ver que tem either. Either significa também, tá? Ou neither, nenhum. Either quer dizer tanto um como o outro. Neither quer dizer nenhum dos dois, e assim por diante, tá? Mas o or, nesse sentido, é bem mais simples de entender, porque é parecido com o nosso ou, tá? We could go to a zoo. Nós poderíamos ir a um zoológico. Or we could go to the theme park. Ou nós poderíamos ir ao parque temático, tá, pessoal? Então, a gente tem aí, ó, we could go to a zoo or we could go to a theme park. Ou a gente poderia ir ao zoológico, ou a gente poderia ir ao parque, tá? Aí tem o yet. Yet ainda pode ser utilizado como nosso ainda ou já, só que nesse caso aí a gente vai ter o mesmo sentido do mas também, tá? The weather was cold and wet, yet we enjoyed very much, tá? O clima estava frio e molhado, porém, ou mesmo assim, né? Porém, nós aproveitamos bastante, né? Esse yet tem um sentido de porém. É o mas, só que como outra palavrinha. Inclusive o yet pode ser utilizado como advérbio também, e etc. Tem outras
ele tem outras funções. E por fim, a gente tem um so, que é o nosso, vocês veem aqui tem um sentido de therefore. Therefore é o nosso então, tá? So significa então. He's sick, certo? Ele está doente. He's sick. So, he's not going to the school, certo? Ele está doente, então ele não irá para a escola, certo? Ele não está indo para a escola, ok? Temos aí as 7 conjunções coordenativas, cada um com seu sentido, de cima para baixo, certo? A gente tem um for com sentido de porquê, o and com sentido de adição, o nor, que significa também não, certo? O but, que é o nosso mas, o or, que é o nosso ou, o yet, que é o nosso ainda ou porém, tá? E esse ainda não é o advérbio temporal, e sim de realmente como conjunção, né? Ainda assim, certo? Ainda assim fica melhor. Pronto. O yet é o nosso ou ainda assim, ou o nosso porém, certo? E o so, que é o nosso então. Você tem aí as 7 com bons exemplos, ok, pessoal? Bom, eu já acabei me prolongando bastante, só que dessa vez eu consegui bater o recorde para baixo, né? O mais rápido que eu gravei. Eu vou deixar vocês com uma atividadezinha. Eu sei que foi bem corrido. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu posso deixar algum vídeo complementar para vocês, tá? Eu vou deixar uma atividadezinha para vocês copiarem e responderem, certo? E a gente dá continuação a essas conjunções num futuro próximo, inclusive nas próximas aulas, tá bem, pessoal? Fiquem com Deus, pelo amor do Santo Pai. Se tiverem dúvida, perguntem no privado ou no próprio grupo, certo? Entrem em contato e assim a gente vai dando continuidade ao nosso assunto, tá? Beijo bem grande no coração de vocês e quaisquer dúvidas estou me fazendo presente, tá? Beijão bem grande e até a próxima, pessoal. Bons estudos!